Bom dia a todos vocês. Vamos pedir a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pedir a Ele sabedoria para a gente sempre desviar do homem insensato, porque neles não há conhecimento nem a justiça de Deus. Amém. Hoje nós vamos continuar com Apocalipse e o título é A Abertura de 2 dos 7 selos do Apocalipse. E está escrito em Apocalipse 6, de 9 a 17. Nós estudamos anteriormente a abertura dos 4 primeiros selos do Apocalipse. E esse período é mais ou menos 3 anos e meio da contagem dos 7 anos. Na parte de hoje, nós vamos caminhar um pouquinho mais nesse período de 7 anos e nós vamos chegar ali quase na divisão entre o 3º e o 4º ano. Na abertura dos 4 primeiros selos, nós vimos que Deus, punindo Israel, punindo todo mundo, Ele manda para a terra os 4 cavaleiros. E esses 4 cavaleiros estão trazendo o anticristo. E um deles nós vimos que é uma falsa presença, uma falsa paz, uma pessoa mascarada, santificada para nós, mas que na realidade é o próprio anticristo. E outros trazendo morte, destruição, muita coisa ruim prevista para acontecer no período da tribulação. Mas vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu retornarei com as explicações. Leitura de Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 17. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Vocês viram na leitura a abertura do 5º selo.
em que os apóstolos, os discípulos que já foram martirizados, estão perguntando para Deus até quando teremos que esperar, quando é que vai acontecer o julgamento. Eles estão fazendo uma pergunta justa para Deus, porque nunca se viu tanta pessoa inocente sendo injustamente morta, inclusive o próprio Cordeiro. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas esse dia do julgamento também é chamado como o dia do Senhor, o dia em que Jesus Cristo vai derramar a sua ira sobre a terra. O Jesus Cristo que veio aqui a primeira vez era um Jesus Cristo muito dócil, um Jesus Cristo que queria a paz, um Jesus Cristo que trouxe cura, que trouxe muitas coisas maravilhosas para nós, como a multiplicação de pães, de peixes, etc. Mas veja que o dia do Senhor é o Jesus Cristo que vai retornar com toda a sua força, todo o seu poder e toda a sua glória para fazer esse julgamento, para retirar o anticristo daqui da terra, para retirar todas as pessoas que o seguiram. E nesse período também esse profanador, vamos dizer que é um chefe de uma igreja que vai ter a sua imagem lá adorada como santo. O que vai acontecer com esse profanador? Também será mandado para o inferno. Todos os seus adeptos são pessoas que simplesmente rejeitaram a ouvir o que Deus está falando, inclusive aqui em Apocalipse. E, infelizmente, o final deles está por vir e é uma coisa muito séria. E a profecia de Daniel, ela vem se cumprindo através dos tempos em que o profanador está dentro das igrejas. O profanador está comandando igrejas. Nós vamos ver que nosso Senhor Jesus Cristo morreu através dos atos desse profanador. E daí, depois disso, veio aquilo que nós chamamos de cruzadas, em que muitos perderam as suas vidas. Já falei para vocês sobre Joana d'Arc e muitos que foram martirizados em nome da religião, em nome de heresia. Eles inventavam uma falsa heresia e tudo mais. E no vídeo passado eu falei também das mudanças ocorrendo dentro da igreja, porque a Igreja Católica ela é considerada uma potência. O Vaticano é uma cidade, ela é uma potência. Então seria falta de sabedoria da nossa parte a gente não considerar a história, aquilo que tem passado no decorrer dos tempos. Veja que a Igreja do Senhor, ela não pode ser política. Ela não pode se misturar com a política deste mundo, porque a infiltração maligna é muito grande. A gente vai começar a se aderir ao mundo mais do que a Deus. Nós temos que negar o mundo, nós temos que deixar o mundo do lado cada vez mais, porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: meu reino não é deste mundo. Então, por que é que nós continuamos trazendo a nossa religião nesses assuntos mundanos, querendo resolver assuntos mundanos? A nossa igreja, ela tem que resolver assuntos do Pai, porque lá está o seu reino e é sobre o seu reino que nós temos que pregar. Nós temos que salvar quanto mais almas for possível, não para este mundo, mas para o reino de Deus. Só esclarecendo, quando na Bíblia está falando de mártir, não está falando da maneira como a pessoa foi morta, se foi apedrejada, enforcada, se ela foi decapitada. Não é isso que faz da pessoa um mártir. Vocês sabem o que faz da pessoa um mártir?
é a pessoa que nega este mundo. É a pessoa que vai viver e agir 100% dentro da palavra de Deus, seguindo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, e não o homem. Até o dia do arrebatamento, muitos receberão as vestes brancas, como esses apóstolos e discípulos que já estão lá ao pé do trono. E o que significa essas vestes brancas? São as pessoas que não se contaminaram, são as pessoas que se manteram santificadas, seguindo a palavra de Deus. Não são as pessoas que aqui na terra vão se colocar em branco, colocar aquela veste pomposa e maravilhosa, dizendo ser um servo de Deus. Não, porque quem vai decidir isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas têm que ter o nome no livro da vida para receber essas vestes gloriosas. Vai começar agora a abertura do 6º selo, e a abertura do 6º selo é focada nos seres humanos que vivem aqui na Terra. Então nós vamos ver que houve um grande terremoto. O que acontece quando existem grandes terremotos? Normalmente vem com a erupção de vulcões e as larvas intensas como o fogo e tudo mais. É por isso que a palavra está dizendo que o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a luz tornou-se vermelha como sangue. É o efeito de tanto fogo aqui na Terra, por causa desses vulcões, que foi causando um fogaréu intensa que mudou a cor do corpo celestial. A coisa será tão séria que a gente nem consegue imaginar a magnitude de um terremoto atingindo todo o planeta Terra. Eu acho que o planeta vai estar chacoalhando ali com tanta intensidade, com tanta força. Vamos ver o que Zacarias nos diz sobre isso. Zacarias 14, 6 e 7. Naquele dia as fontes de luz deixarão de brilhar. Ainda assim, sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá nem dia nem noite, como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Aí está para vocês essa descrição que eu imagino que é a presença do fogo aqui na Terra. O fogo alastrará com todas essas erupções vulcânicas e tudo mudará de figura. Não haverá para a gente a sensação de que a gente está vivendo dia ou noite. Uma coisa importante para a gente observar é que os 5 primeiros selos vai falar daquilo que antecedeu a vinda do Senhor. Agora, a partir deste selo, o 6º selo, já está falando o que é que vai acontecer no dia em que Jesus Cristo vir aqui na Terra. É isso que nós estamos vendo já, o efeito do julgamento de Deus sobre todos. E vai dizer a palavra que as estrelas caíram sobre a terra como figos verdes. Figos verdes, se a gente imaginar a figueira, né? Está lá cheia de figos. A gente não espera que esses figos vão cair antes de amadurecer, não é? Então, com essa ideia em mente, a gente vai ver que o que vai acontecer é que muitos asteroides estarão caindo do céu na Terra, também provocando o incêndio em todo lugar. E essa comparação do figo vai nos mostrar que é algo que vai acontecer de uma hora para outra. Não importa o quanto a pessoa parece estar equilibrada, parece estar na sua fase mais esplendorosa, esse efeito cairá também sobre eles. E essas pessoas, elas vão ficar em desespero, vão procurar lugar para se esconder. Vai mencionar aí a caverna, é um esconderijo. Mas nós vamos ver que esse acontecimento é algo que Deus também já nos mostrou lá no tempo de Noé.
porque aconteceu no tempo de Noé, todo mundo foi avisado, todo mundo já sabia das profecias de Deus através dos profetas, estava escrito, estava em aberto para todos eles. Mas o que eles fizeram? Aquilo que nós fazemos hoje em dia, nós levamos as nossas vidas como se nada disso fosse verdade, e de uma hora para outra o figo vai cair da figueira, mesmo estando verde. Então, isso significa que o ser humano, ele está vivendo num período de ilusão, num período de descrença muito grande. Apesar de muitos irem na igreja, eles continuam paralelamente a sua vida pecaminosa, fazendo tudo de acordo com aquilo que o homem faz. E nós estamos vendo que até as igrejas estão se tornando altamente políticas, voltadas para tudo aquilo que está na terra. E quando esse momento chegar, não vai adiantar a gente procurar uma caverna, um lugar para se esconder. A gente vai perecer de qualquer maneira. Quando todo esse acontecimento começar, o que é que vai acontecer com esse povo que conhece as Escrituras? Eles vão reconhecer e vão saber o que é que está acontecendo, não é? Pois é, gente, mas ali nesse momento vai ser muito difícil de haver uma conversão genuinamente verdadeira para salvamento. Eu acho muito difícil, a pessoa vai passar por muito sofrimento. E a pergunta está aí: quem poderá suportar? O grande dia chegou. Gente, só poderá suportar aquele que entregou a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é conhecido por Ele, aquele que tem o seu nome no livro do Cordeiro, porque o resto do povo simplesmente não vai ter chance. É essa a resposta que está dando aí. Agora, sobre esse julgamento, nenhum de nós não sabemos exatamente como é que Deus fará com essas pessoas incrédulas, essas pessoas que estão agindo como se nada disso fosse verdade, como na época de Noé. E o que nós vimos é que na época de Noé, quem não acreditou pereceu, não foi? Para encerrar, eu vou ler rapidamente para vocês como é que a gente pode ser salvo. Está escrito em Romanos 5:1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. 1 Coríntios 15, versículo 2. Aí está claro, é aquilo que eu venho batendo. E a nossa fé não é algo que a gente faz um teatro, que a gente tem que fazer um trabalho para ter fé. Mas a nossa fé vem através da nossa transformação. À medida em que a gente vai transformando, a gente vai vivendo mais de acordo com a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos acrescentando a fé. Por quê? Porque nós somos pessoas declaradas justas. E ali existe um processo, não é só a gente esperar que a fé caia do céu, porque ela não vai cair sem que haja uma transformação. Temos que pensar muito nisso. Os dias são muito difíceis da gente viver, mas com a sabedoria de Deus a gente pode viver uma vida invicta, uma vida sem a gente se aderir ao mal, sempre estar no caminho do bem, da justiça, da liberdade e da paz.
e não existe outra maneira a não ser através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a influência maligna está entre nós. Nós estamos vivendo num mundo muito sombrio, então a gente tem que buscar a luz de Deus, a luz que nos conduz, que norteia os nossos caminhos, a luz que nos liberta. Vamos pensar nisso e vamos entregar a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo e procurar sempre agir com sabedoria, justiça e paz. Muito obrigada a todos vocês por sua participação. Que Jesus os abençoe sempre, abençoe a sua família, abençoe tudo o que você faz. Tenha paz no coração, tenha contentamento, porque o reino do Pai não é deste mundo, com certeza. Bom dia, meus irmãos, muita paz.